pessoal, vamos lá. Resolução da questão 19 do vestibular da FUCAP, né? De 2020/1, vem comigo, né? Questão simples aí pra gente. Para depósitos a prazo efetuados em um banco, o montante acumulado ao final de certo tempo é dado pela fórmula, onde M representa o montante, C o capital, I a taxa anual e T o tempo. Pediu para considerar a raiz de 2 como sendo 1,4142. Ou seja, logicamente você vai estar usando esse cara sem dúvida. Beleza, beleza. Ele fala que um cliente retirou um montante de 20 mil. Então, se a fórmula é dada por montante igual a capital vezes 1 mais I elevado a T, e ele já me deu um montante, então eu vou substituir no lugar do montante 20 mil. Posteriormente ele fala que a aplicação, ou seja, o valor do capital foi 10 mil, certo? E aqui 1 mais a taxa que eu não sei, beleza? E foi feito em 2 anos, então eu coloco um 2 aqui em cima, beleza? Como é que eu faço isso aqui? Muito simples, né? Passo 10 mil para cá dividindo, pois ele estava multiplicando. 20 mil por 10 mil, lado esquerdo vai dar 2. Lado direito vai dar 1 mais I elevado a 2. Como é que eu faço para tirar esse 2 daqui, Humberto? Basta jogar a raiz quadrada do outro lado, vou jogar somente a positiva. Estamos trabalhando com o valor de taxa, não existe taxa negativa. E eu chego nesse patamar aqui. E aí eu já praticamente encerrei a questão. Raiz de 2 vale 1,4142. Certo? Esse 1 que está positivo, joga para cá negativo e vai ficar o I aqui. E aí você vai achar o I como sendo 0,4142. Ah, mas não tem essa resposta, porque toda vez que você encontrar a taxa, você tem que multiplicar por 100. Então, essa vírgula vai andar 2 vezes para frente, e aí você vai escrever 41,42%. Então, pessoal, a gente acha que acaba de encontrar o valor de 41,42. Porém, essa taxa, galera, ela é 41,42 ao ano, né? Por quê? Porque o valor foi todo feito em 2 anos. Mas ele quer a taxa de juros composta mensal, né? Então, eu não... Nitidamente, se eu tenho 41,42 aqui, você não pode marcar isso daqui, porque essa aqui é anual, certo? Logo, a taxa de juros composta mensal aproximada dessa aplicação foi D. Então, aqui, ó, ele pede a mensal e dá a resposta anual. Então, meio que é uma pegadinha, né? Então, de fato, não é nenhuma das alternativas anteriores. Beleza? Beleza. A questão 20 é uma questão bem simples também, embora é um conceito não tão utilizado aí a nível médio, por exemplo. Um aluno fez a seguinte afirmação na aula de sociologia: todo professor não é inteligente. A professora da disciplina, por meio de fatos históricos e exemplo prático, apresentou argumentos que convenceram ao aluno, né, que essa afirmação não poderia ser dita de forma generalizada e sem os devidos elementos de prova. O aluno apresentou, então, né, à professora, a negação da frase. Então, esse é um conceito de lógica importante, que é a negação. Perceba, a frase é todo professor não é inteligente. Então, gente, eu vou explicar para vocês agora, embora na descrição do vídeo você vai ver outros exercícios, acompanhe na descrição desse vídeo outros exercícios para complementar isso daí. Para negar isso daqui, basta você fazer assim, ó. Para fazer a negação, basta você primeiro modificar o quantificador. Como, Humberto? Está escrito todo, você vai colocar existe. Se existe algum ou existe um, né? Vou generalizar aqui, escrever de um jeito mais... Existe um prof. Você tem que fazer sempre isso. Trocar o quantificador, eu acho que é quantificador que fala, eu esqueci o nome. E negar o que a frase está dizendo. Se a frase está dizendo não, você vai negar o não. Negar o não, você vai falar o que não é inteligente. É inteligente.
beleza? Ou seja, o que a gente faz? Troca o quantificador, né? Esse todo pelo existe, sempre troca o todo pelo existe, beleza? E nega o sentido da frase. Se ele está falando que não é inteligente, você vai falar que é inteligente. Então, consequentemente, eu devo ter alguma afirmativa associada a isso. Ó, existe algum professor que é inteligente, exatamente a letra A. Aquele algum eu coloquei um, é a mesma coisa, beleza? Show! Mais uma questão aí do vestibular da FUCAP. A próxima questão, como a última questão aí, desse bloco aí de questões, fala que considere o sistema matricial AX igual a B. E aí você tem o X aqui, o A está aqui, como se o X entrasse aqui, X, Y e Z, beleza? Isso tudo ia igualar uma matriz que ele está dizendo que ela é 3 por 1. Sei lá, vou botar uma matriz aqui, A, B e C, por exemplo. Essa matriz poderia ser qualquer valor, por exemplo. Beleza? E aí ele pergunta qual é a alternativa verdadeira a respeito disso. Interessante eu vou inventar um valor aqui para explicar para vocês a resposta. Eu desmanchei aqui, vou inventar aqui, digamos que aqui seja 2, 6 e 4. Vou dar um exemplo aqui. Essa questão mostra uma coisa extremamente interessante, que é o seguinte. Se eu multiplicasse, a multiplicação de matriz é linha por coluna, beleza? Então ficaria um sistema da seguinte forma. 2 vezes x eu teria 2x, depois eu teria 1 vezes y, eu teria y, e por fim 1 vezes z eu teria z. O resultado dessa primeira linha daria o resultado aqui que eu inventei, 2. Beleza? O de baixo só teria o do meio, então o do meio seria y, então seria 2y igual a 6. Isso vai gerar para a gente o primeiro resultado, o y vai valer 3, então, tudo bem? Beleza, beleza. Por fim, você teria 4x mais 2y, a terceira linha aqui, mais 2z. Isso tudo daria, por exemplo, igual a 4. Certo? Então, o que acontece? Nessa situação, a gente lembra que a gente tem o valor de y? O valor de y aqui, ele vale 3. Se eu substituir o y aqui e o y aqui, eu teria, na primeira equação, eu teria 2x mais z igual a... Aí, se esse cara aqui, sendo 3, ele ia passar para lá, ia dar menos 1, ok? Já no de baixo aqui, seria 4x mais 2z, beleza? Isso tudo aqui ia dar o quê? Esse cara daria 2 vezes 3, 6, ia passar para lá, 4 menos 6, menos 2. O que a gente percebe nesse sistema de forma extremamente interessante? A gente percebe que esse sistema ele vai ter infinitas soluções. Por que infinitas soluções, Humberto? Porque essa equação é exatamente igual a essa, né? Se você parar para pensar, por que ela é igual, Humberto? Ué, porque se você pegar e multiplicar essa aqui por 2, olha o que vai acontecer, que lindo. 2 vezes 2, 4. 2 vezes z, 2z. 2 vezes 1, 2. Então, deu igualzinha de baixo. Então, como a equação deu igual, um sistema de duas incógnitas que tem duas equações iguais, ele sempre vai ter uma infinidade de soluções. Então, a resposta correta, de fato, é a resposta letra C. Então, basta fazer isso, verificar uma possibilidade aqui e dentro dessa verificação você vai chegar numa conclusão aí sobre o que esse sistema é. E assim a gente encerra essa videoaula com resolução de 3 questões aí do nosso querido vestibular da FUCAP. Nas próximas aulas, continuo resolvendo as questões, beleza? Um abraço, espero ter ajudado vocês, forte abraço, bons estudos, fique com Deus e tamo junto.